Shalom Boker Tov. Só um pouquinho. Se está dando para vocês verem. Nós vamos começar hoje um pouco diferente, porque novamente eu tive perguntas. Yair Levi. Então é o seguinte, vamos dar um pause aqui no Yair Levi para responder as perguntas e vocês compreenderem aqui a minha ideia. Vai ser um vídeo um pouco diferente. Então, as perguntas foram... Primeiro me perguntaram assim, que som que a gente poderia escutar, se eu conhecia algum cantor, alguém assim. O Yair Levi é um descendente da tribo de Levi mesmo, é um remanescente em Jerusalém. O som dele é muito bom e esse aqui é o Salmo 37. Ele canta salmos, eu acho isso espetacular, acho muito bom, o som dele é muito bom mesmo. Às vezes ele faz umas parcerias, é Yair Levi, então se alguém tiver, gostaria de conhecê-lo. Outra coisa, desculpa eu estar me ajeitando aqui. Outra coisa que me perguntaram, e é assim, hoje a Mishnah, a parte da Mishnah que nós vamos ler hoje, ela diz respeito ao pedacinho final da Mishnah 5 do capítulo 1, tá? Do Pirkei Avot, né? Lembram da ética do Sinai. É uma parte muito fácil de interpretar como com um pouco de machismo, com um pouco... Né? E nós precisamos entender que se a compilação do Talmud foi no ano 500, a Mishnah é mais antiga, então eu não sei dizer exatamente cada uma das máximas em que ano foi escrita. Então imagine que isso é muito antigo e que nós temos uma evolução na sociedade, em tudo, tá? Mas nós vamos entender mesmo assim, que é aquela parte do não mantenha as conversas frívolas com uma mulher, né? Com a tua mulher, desculpe. Mas, nesse meio tempo, eu também gostaria de dizer o seguinte, eu sou uma pessoa pedincha. Eu acho que às vezes eu não me toco e penso que a Hashem está o tempo todo cuidando só de mim. Eles não têm outros afazeres? Então eu sempre peço assim, eu peço todo dia. Senhor, tomara que o vídeo não chie, né? Vocês têm visto que ele tem chiado, ele está acontecendo isso, eu não sei o que fazer. Isso está acontecendo quando sobe para o YouTube. Às vezes chia, às vezes não chia. Se tem algum sinal para mim aí eu ainda não entendi, pode ser que tenha. Então eu fico pedindo para Hashem, Hashem, tomara que não chie o vídeo. Quando não chia, né? Aí quando chia eu coloco igual porque ele sempre está junto conosco. Chiando o vídeo ou não chiando. Mas hoje eu perguntei assim, pedi para Hashem, meu Deus, como é que eu vou fazer para falar um pedacinho que é tão pequeno, aqui o que falta dessa Mishnah para que nós terminemos, porque eu estou fazendo os vídeos bem seguidos, porque é uma continuação, né? Às vezes começa um capítulo do Talmud, não termina o capítulo, fica as coisas perdidas. E a Mishnah muito mais, é uma máxima só, tem que ser explicada em seguida. Tá bom, então eu fico pedindo, né? Fico pedincha. Hashem, o que eu faço então para... Né, como é que eu posso explicar, entrar em algum detalhe assim que a gente consiga entender que... porque existem mulheres assistindo, não só homens, para que a gente comece a se entender realmente nesse mundo que é feminino e masculino, que todos temos uma importância ímpar, todos... já falamos aqui, todos sabem que não existe uma folha igual, não existe um fio de cabelo igual, somos todos muito, muito diferentes. E essa nossa diferença é que nos torna iguais. Porque se somos todos diferentes, nós temos isso em comum. Que somos todos diferentes, então somos iguais aos olhos de Hashem. E fiquei pensando, bom, aí a segunda pergunta foi a seguinte... Fiquei perguntando, né, para Hashem. A segunda pergunta que me fizeram, bom, aqui eu disse, Yair Levi, existe o Yoshua Haron, eu gosto muito do som dele, mas se você tem algum tipo de preconceito, porque ele é um judeu messiânico, daí você não escuta Joshua Haron. Mas é muito bom o som também. O Yair Levi é um judeu Levi mesmo, tá? Da tribo de Levi. Aí eu fiquei perguntando para Hashem. A outra pergunta, e eu quero respondê-las no YouTube, porque assim a gente aprende junto,
Vou ficar... Se eu responder as coisas no Instagram, tá? O meu Instagram, esse é Sharon 5783 2023, tá? Esse é o endereço. Se eu ficar respondendo lá, nós não vamos aprender. Vai ser uma pergunta para mim, eu vou responder para a pessoa e ninguém vai aprender nada com isso, só nós dois. Então eu resolvo sempre responder aqui. Ele perguntou o seguinte: quando nós vamos começar a aprender ou a ler, sei lá, discutir, não me lembro que palavra ele utilizou, o Sefer Yetzirah. Bom, então vou mostrar para vocês. Esse aqui, tá? É o Sefer Yetzirah. Esse aqui é um livro editado aqui da editora Sefer, tá? De Aryeh Kaplan. Esse autor, Aryeh Kaplan, é magnífico, magnífico. Ele tem livros maravilhosos. É realmente um compilado de partes mas muito importantes do Sefer Yetzirah. Mas o Sefer Yetzirah é algo que nós não podemos ter pressa. E talvez nós passemos uma vida toda sem estudá-lo, tá? Ou talvez sim. Por quê? Aqui, quando diz ali, o livro da criação, você veja que até na tradução existe o ocultamento, porque Sefer Yetzirah é formação, não é criação. Então já no próprio livro está escrito de maneira diferente. Porque aqui é da criação, mas é também da formação. Aqui existe... como é que eu vou explicar? Eu vou falar a palavra magia? Não é. Aqui existe muita gemátria. Aqui é um livro puramente cabalístico, extremamente importante, e em mãos erradas, porém estudiosas, ele pode ser perigoso. Realmente. Uma pessoa pode ler o Sefer Yetzirah e não entender nada. Essa é a 90% das pessoas. Aí 1% das pessoas entendem alguma coisa. Aí vai que tenha lá 0,5% que resolva realmente fazer a junção das letras, fazer isso alquimicamente, né? Através desse tipo de conhecimento, se criou um golem, por exemplo, né? Um bicho para comer, é parecido com clone, não é clone. Então, como que eu vou responder você, querido, que me perguntou isso? Acho que vamos estudar, acho que vamos tentar entender. Eu gostei muito, eu gosto muito de Kabbalah. Mas aí, como que eu vou responder? 7 minutos aí de vídeos. Como que eu vou responder, Hashem? Por favor, me ajude. Fazia muito tempo que eu não dirigia, né? Que eu não vinha dirigindo pro meu trabalho. Então hoje eu resolvi vir dirigindo. Eu estava vindo bem, normalmente, eu e a minha família, né? Dentro do carro. E eu cheguei numa esquina, olha só, eu estou aqui, tá, na esquina, e havia preferencial na minha frente. Eu preciso parar, né, gente? Não tinha semáforo ali. Eu preciso parar para as pessoas. De repente surgiu carro de tudo que é lado, ônibus de tudo que é lado, deu um vucu-vucu ali. Então eu fiquei esperando. Colou uma caminhoneta atrás de mim, caminhoneta é aquelas que não são abertas, então é caminhonete. Muito maior do que eu, né, porque eu via de cima, o meu carro é pequeno, baixinho. Eu parei ali e ele colou atrás de mim, um casal. Tá, tudo bem, eu nem dei bola. Começou a passar os carros e eu fiquei esperando, porque eu só vou quando eu tenho certeza. Eu não sou uma idiota no trânsito que fica 500 horas lá e atrapalhando as pessoas. Não foi isso que aconteceu. Eu fiquei ali o tempo exato para passarem os carros e a pessoa me tocou a buzina. Sabe que alguns anos atrás, talvez eu ficasse meio adrenalizada com isso. Mas não aconteceu nada. Agora buzinou, tudo bem. Eu também buzino. Quando passaram todos os carros e eu pude ir, então a gente passa na via preferencial e chega perto dos canteiros ali, você chega no meio para passar a outra via, porque é via que sobe e que desce. Quando eu acelerei, né, eu arranquei para ir, ele acelerou assim, de forma grotesca, violenta, e ultrapassou o meu carro pela direita. Ele fez tudo errado. Aí
dentro do carro, meu marido e minha filha. Meu marido disse, mas olha né, que ridículo fazer isso e tal. E ele acelerou e foi muito, né, e foi lá na minha frente, me ultrapassou pela direita, eu vou falar aqui a palavra, foi muito macho, passou sim por mim. Chegamos na outra esquina, viramos à direita, era o nosso caminho. Só que o meu caminho, o meu trajeto até chegar na escola para levar a minha filha, era o mesmo que esse casal. Então a gente dobrou à direita, ele estava lá na minha frente porque ele acelerou, muito bravo. Tinha um semáforo. Gente, isso é real, aconteceu hoje. Tinha um semáforo, era a Shem me respondendo. E aí ele teve que parar no semáforo. E eu vim, né, devagarzinho, do meu jeito, vim dirigindo. E ele parado lá no semáforo. Quando eu olhei aquela cena, porque antes disso eu falei assim, né, quando meu marido disse, nossa, mas que ridículo. Aí eu falei essas boca santa que a gente não deve falar. Eu disse, não tem problema, ele vai se lascar ali na frente. Porque a vida é assim. Eu não desejei nada, mas ele teve que parar no semáforo. Então eu vou dizer para vocês assim, se eu não estivesse com a minha família, sabe que temos um lado masculino e um lado feminino muito forte, uns mais, uns menos. Eu acho que meu lado masculino, se eu não estivesse com a minha família, ele ia fazer o seguinte, porque eu tive vontade de fazer isso, mas não fiz. Então eu parei do lado dele, carro, gente, um do lado do outro, no semáforo. O casal ficou olhando para o outro lado, fez de conta que não me viu. Eu tive uma vontade, mas uma vontade de baixar o vidro e dizer assim, e agora? Você vai buzinar pro semáforo? Ele teve que parar, ele arrancou depois, mas enfim, toda a pressa que ele teve, toda a falta de educação que ele teve, até porque ele viu que era uma mulher, eu senti isso, tá, gente? Sinto muito, eu não sou feminista, mas eu senti isso. Toda essa pressa que ele teve, essa superioridade, ou essa pseudo-testosterona, essa pseudo-macheza dele, fez ele parar no semáforo junto comigo, teve que ficar esperando. Então, eu agradeço a Hashem, porque isso foi uma resposta. Foi uma resposta do que é que eu ia responder para essa pessoa que está com pressa de estudar o Sefer Yetzirah. Nós precisamos conhecer o entorno para nós chegarmos no miolo, se nós quisermos chegarmos no miolo. E sabe que nós sabemos muitas coisas. Tem gente que é muito modesto, diz, eu não sei nada. Nós sabemos muitas coisas. Nós sabemos mais coisas do que nós pensamos que sabemos. O que nós não fazemos é lembrar das coisas que sabemos. Então, quando eu vi esse vídeo, quando começou ali, eu vi Yerushalayim maravilhosa, eu tenho dentro de mim uma certeza tão grande de que já estive neste lugar. Eu não conheço Yerushalayim, eu nunca saí do país. E talvez eu nunca vá conhecer. E talvez você que me assista saiba muito mais do que eu e conheça todos os lugares. Não é um sonho de consumo, mas se eu tiver que escolher para um lugar para ir, é lá. Porque eu tenho uma certeza dentro de mim que seria um lugar que realmente eu voltaria. Eu não estaria indo para Yerushalayim, eu estaria voltando. Assim como me disseram uma vez. Então eu vi aquilo ali e pensei, nossa, nós sabemos muitas coisas. Dentro do judaísmo, quando isso é uma metáfora, por isso você precisa conhecer o de fora. Algumas pessoas pensam que isto é realmente como eu vou dizer agora. Então o bebê nasce, né? E o anjo dá um peteleco aqui, por isso esse cortezinho, e faz com que nós esqueçamos tudo, porque nós tínhamos a Torá. O judaísmo fala isso. Mas se nós formos entrar esotericamente, mais esotericamente e muito mais esotericamente, nós vamos entender que Torá aqui vai além do livro escrito, vai além de tudo isso. São os mandamentos, são as vidas, são o manual, são tudo que nós já sabemos, mas que nós esquecemos. Então, você precisa conhecer essa história do peteleco e entender que isto não foi assim. Mas muitas pessoas dentro do próprio judaísmo
nunca vão compreender o mais esotérico e nem buscar, porque nós temos cada um o nosso momento, o nosso tempo, o nosso estágio nesse mundo. Por isso o peteleco, por isso esquecemos. Porque imagina se nós lembrássemos de todos os momentos, de todas as vidas, e eu acredito que vocês já compreenderam que eu sou daquela linha que estuda o judaísmo com a compreensão, com a compreensão da reencarnação real, né? Nós vamos ter algumas vertentes dentro do judaísmo que acredita até ali, que estuda até ali, que monta viemos 2, 3, 4 vezes. Não é o meu entendimento. O meu entendimento é aquele mais difícil, porque eu sou muito complicada nesse sentido. É o mais difícil. Então é claro que nós precisamos do peteleco para esquecer, porque se nós soubermos tudo que nós fizemos de errado em outros momentos, em outras vidas, ou tudo que nós fizemos de certo, nós vamos influenciar o nosso livre-arbítrio, que agora é desta personalidade. A alma é que é a mesma, a personalidade é outra, né? A personalidade é outra, o corpo é outro, o momento é outro. Então, nós sabemos muitas coisas, mas nós não lembramos, e isso é divinamente providencial. Então, não tenham pressa, porque se vocês tiverem essa pressa, subitamente chegar numa grande iniciação esotérica dentro do judaísmo místico, vocês vão provavelmente, nós vamos provavelmente fazer como esse palhaço do trânsito. Ele foi mal educado, ele foi machista, ele foi violento, ele foi grosseiro, e ele teve que ficar esperando no semáforo, assim como eu, que vinha com meu carrinho numa boa. Então, eu agradeço a Hashem que me respondeu o que eu precisava saber. Essas coisas que acontecem. Então, nós vamos falar justamente uma parte pequena da Mishnah 5. Vou ter que beber a água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nehiyah bivaro. Quando eu beber alguma coisa, ou alguém beber alguma coisa e proferir ou comer uma bênção, vocês respondem amém. Aí da sua casa, isso faz parte. Vocês concordam com essa bênção sobre a água. É isso que significa amém, é concordar. Além de ser muito mais do que isso. Então, vamos lá para Mishnah 5. Não sejam o apressadinho do semáforo. É aquele que como é que é? Quem tem pressa come cru, né? Não esperou nem assar o carneiro ali. Então nós vamos ler a Mishnah e vamos para essa última parte e vamos compreender que o livro é antigo, a interpretação é antiga, porém muito modernizada, muito nos serve para os dias de hoje, mas a Mishnah, mas a máxima em si é muito mais antiga, tá? Nós estamos falando de antes do ano 500, da Era Comum. Então vamos lá ler novamente, sem transliteração, puxando um hebraico um pouco arcaico. Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim, Omer. Yeri beitera batuach lervaha. Verivu amihim bnei beitera. Veal tarve sira in ramisha, leisto amru. Kol varmer וישת חברו. מכאן אמרו חכמים כל המרבה שיחה עם האישה. גורם לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהינום. Vamos ler sempre para a gente entender qual que era. E vamos ler a tradução novamente. Yosef ben Yohanan de Yerushalayim diz: esteja a tua casa sempre plenamente aberta e acolhedora, e sejam nela os pobres, parte de tua própria família. Não mantenhas conversas frívolas com a tua mulher, e com mais razão ainda com a mulher do teu próximo, pois quem se entretém em conversas frívolas com a mulher atrai para si o mal.
descuida do estudo da Torá e acaba por herdar o Gehinnom. Quem lê isso no finalzinho pensa, nossa, se tu manter uma conversa, sim, uma conversa mais simplesinha, frívola, sei lá, com a mulher, vai herdar o Gehinnom, quer dizer, as mulheres dão azar mesmo, é uma zica. Que coisa, não é isso que quer dizer. Mas a concentração quer dizer aqui nesse pedacinho que você vai se desconcentrar, você vai deixar de estudar a Torá e tal. Você, homem. Então, nós vamos ler a parte final da Mishnah 5. Esse é o vídeo 2 da Mishnah 5. Vamos lá. Não mantenhas conversas frívolas com a tua mulher. Não tenham pressa na vida. Tá bem, gente? Não tenham pressa. Vocês vão chegar onde tem que chegar, com pressa ou sem pressa. Nunca se esqueçam da história da lebre e da tartaruga, que é uma história que eu quero abordar aqui no canal um momento, para nós aprofundarmos muito mais os significados disso. Então não tenham pressa. Nunca parem. Nunca parem para dormir, para descansar embaixo de uma árvore. Nunca parem. Mas a velocidade é a sua, não é a que os outros impõem para você, não é a que a sociedade impõe para você, não é o que as religiões impõem para você. Não é a sua velocidade. Que ligação tem isto com o ensinamento anterior, esse que nós lemos, concernentes à hospitalidade? Lembra? Né? Mantenha sua casa acolhedora. A mulher comum não aceita de bom grado a perspectiva de receber hóspedes inesperados. Se você é mulher, tem um marido que gosta de levar pessoas, trazer parentes para sua casa, lembre-se dessa frase, né? Sabe quando o marido chega com os parentes que vem não sei da onde, não te avisa e chega um monte de gente na sua casa e aí você tem que sorrir e fazer uma comida, sorrir e tratar bem. Essas coisas assim, ele não te avisou antes. É isso. Nem mesmo a matriarca Sará, sempre tão hospitaleira, era exceção. Não era a exceção. Quando Abraão convidou 3 viajantes, pediu a Sará que tomasse queimar solet e fizesse tortas para seus convidados. Lembram lá atrás, quando chegaram os anjos e ele pediu que ela fizesse? Aqui é uma farinha especial, tá? Que fizesse tortas para seus convidados. Queimar é a farinha comum. Solet é a farinha fina para fazer doces. No começo, Avraham pensou em dar a notícia de modo suave. Sugeriu apenas a farinha mais barata. Só quando viu que Sará não tinha objeções a fazer, ele melhorou o menu. Olha o relacionamento aqui do casal. Que coisa importante. Primeiro ele disse, olha, quem sabe você faz um bolinho ali com uma farinhazinha. Quando ele viu que ela se dispôs, que ela ficou contente, não, tudo bem, eu faço, né, para os seus amigos viajantes. Aí ele disse, não, então tu faz uma, né, mais especial, assim, umas tortas, né. Sabe uma frase, uma psicanálise bem barata e que funciona? Você finge que manda e o outro finge que obedece. Não são fingimentos de falsidade, são maneiras de convivência que não se agride, que não ultrapassa os limites um do outro, e isso é muito bom e muito legal. Sará não era aquela que ia fazer os bolos. Sará foi a mulher que Deus disse que Abraão precisava escutar. Faça tudo o que a sua mulher disser. Olha a importância. Mas aí, de novo, um homem poderia hesitar em convidar hóspedes porque ele não poderia passar a noite conversando com a sua esposa. Então, assim, o homem pensa, eu não posso convidar ninguém para dormir aqui porque eu vou perder, né, esse tempo de conversar com a esposa, discutindo os acontecimentos do dia, os rumores locais. E assim sendo, o Rabi Yossé dá a entender que você terá muitas oportunidades para tais conversas. Adia, por enquanto, e seja a tua casa plenamente acolhedora para todos. Então, quando ele fala não mantenha conversas frívolas com a tua mulher,
Isso não está solto. É como versículos da Bíblia que as pessoas querem interpretar sem conhecer o contexto. Isso não está solto. Isso diz respeito à hospitalidade. Então, parece aqui para o autor deste livro que o Rabi Yosef quis dizer: hoje você adia essa conversa, né? Você vai ter outras oportunidades, porque você vai manter a sua casa acolhedora para os peregrinos, né? Lembrando do nosso assunto. Eis talvez um excelente conselho prático. Se ao trazer para casa alguns hóspedes, sua esposa ficar agitada, já fiquei. Não fales demais com ela. Concordo plenamente, queria ficar bem quieta porque me irritei. Deixe-a a só. As mulheres são assim. Em pouco tempo ela perceberá a maravilhosa mitzvah envolvida e ficará muito feliz. Por enquanto, não exerça pressão alguma. O coração naturalmente bondoso de sua esposa logo se reafirmará. Quer dizer, Sará, faça um bolo assim, faça não sei o que, faça aquilo lá, pega a farinha tal que tem meus convidados. Como que uma mulher recebe isso? Como que você quer um relacionamento harmônico dentro da sua casa? Como que a Sará responderia? Oi, vem cá, peraí. Eu sou a sua serva, então? Não, ele chegou diferente. Aí, ela, graças a Deus, ela percebeu no começo, já que já era uma mitzvah. Mas você pode não perceber no momento da sua vida. E aí você vai pensar, não, mas é uma grande mitzvah, são os parentes dele que vieram de longe, ele pode estar sendo grosso comigo, mas os parentes não têm nada a ver com isso. Vamos arrumar uma cama boa para dormirem, vamos arrumar um bom café, com pão, com as coisas boas, com uma manteiga, com uma geleia, um bolo. Vamos fazer a nossa parte e sermos hospitaleiras. É a maneira com que você fala com a pessoa é que vai ter a resposta da pessoa. Assim funciona também quando os problemas estão ali. Nós já falamos sobre isso. É como você vê eles, é como você passa por eles. Diz respeito a você, né? Não eles continuarão ali. Os problemas. Que nós estamos em outra coisa. Agora tem uma coisinha aqui que é essa que eu quero que vocês compreendam bem sobre a antiguidade e sobre o pensamento judaico não é machista. Sir Walter Scott chamava as mulheres de brinquedos da noite. Ofensivo, né? Muito ofensivo. Rudyard Kipling ultrapassou-o com o adágio. Isso é tudo com aspas, tá? Uma mulher é só uma mulher, mas um bom charuto é um aromatizante. Entenderam, mulheres, esse tipo de homem? Entenderam, homens, esse tipo de homem? Isso é bem antigo, mas nós conhecemos hoje, né? Conhecemos. Não seja você esse homem. E mulher, nem releve um ridículo que fala isso. Esse tipo de avaliação é refletido no termo que os homens modernos usam para definir uma mulher como boneca. Aqui, quando ele fala termos modernos, é modernos 1900 e pouco. Hoje, quando você chama uma mulher de boneca, ou uma menina, ai, mas que boneca, você está chamando ela de bonita, né? De Yafá, bonita. Mas o que é uma boneca? Um brinquedo, algo lúdico, sem coração e nem cérebro. Uma mulher é uma boneca e um homem, um cara. E ambos prosseguem desempenhando os papéis de suas respectivas personagens. Entre ambos não existe senso algum de divindade. Agora nós vamos falar do judaísmo. O judaísmo, contudo, encara a mulher com estima. O lar de um homem, diz o Talmud, ai como eu amo o Talmud, é a sua esposa. O lar de um homem é a sua esposa. Num lar judaico, ortodoxo e religioso, a mulher vem antes dos filhos. Não a mãe, a esposa vem antes dos filhos. E isso é lá desde que o mundo judaico existe, ou antes, o mundo
hebreu. Lembram que eu disse que eu estava assistindo uma novela, Terra Prometida? Pois é. Ontem no capítulo, porque existem algumas coisas que elas são ipsis literis a Torá, né? Porque nós estamos lá quando Josué, né? E Joshua entra na Terra Prometida e tem que lutar e vence e destrói Jericó, Ai e as outras cidades em volta. Algumas coisas ali que acontecem ali, elas não estão na Torá. Elas estão no Talmud, elas estão naquilo que foi passado de pai para filho e ficaram sabendo de histórias por ali, enfim. Então ontem aconteceu um fato de que uma família de Jericó, que resolveu ficar ao lado do Deus dos hebreus e dos hebreus, foi para o acampamento, ficou no acampamento junto com os hebreus, não ficou em Jericó que foi destruída, foi uma família que foi aceita. Vamos chamar eles de convertidos, tá? Então agora eles são hebreus, como se fossem hebreus. Não são hebreus, mas eles acreditam no Deus dos hebreus. Acontece que uma senhora de uma família, ela contraiu lepra, ela desenvolveu lepra, né? Que não tinha cura, que sabemos que aquela época era uma doença avassaladora, as pessoas tinham que ficar em cavernas. O que acontece? Ela tinha 3 crianças pequenas, uma filha maior, que tinha recém se casado, com um bebê na barriga e seu esposo. Então foi levado o assunto até o sacerdote e foi levado o assunto até Josué, que é o líder, né? Josué foi o líder do povo hebreu durante todo esse tempo da conquista da terra, da entrada na terra prometida e mais adiante, né? Então levaram até ele esse problema. O que aconteceu? Ele disse, infelizmente, nós vamos ter que isolar ela vai ter que ficar numa caverna, sozinha. A despedida foi muito triste. Os filhinhos nunca mais vão ver a mãe. E não é porque ela morreu, é porque ela tem uma doença que pode passar para todo mundo e todo mundo morrer e ficar podre. A lepra, ela deixa a pele vai apodrecendo, ficando sem sensibilidade nenhuma e passando para todo o corpo e muito contagiosa. Então eles nunca mais veriam ela não veria o seu neto que estava por nascer, nunca mais veria ninguém. Quando ela estava saindo, o marido deu para ela um cantil com água, um saco com algumas frutas. Ele tentou se aproximar para se despedir e ela disse não, por favor. Todos choraram, foi muito triste. Só que, olha o sangue judaico desde lá dos hebreus, porque é de lá que vem todos os costumes até aqui. Ele disse para ela, é Milá o nome dela, você acha que eu vou deixar você sozinha, minha esposa? Porque ela disse, como assim você não vai cuidar dos nossos filhos? Você não vai... Você acha? Eles estão bem com Harabe, que era a filha mais velha. Que eu vou deixar você sozinha, eu vou com você. Então, a esposa é o alicerce do lar de um judeu. E ai dele se não compreender isso que seja assim. Pela Torá, pela Kabbalah, a mulher alicerça e é o mérito feminino da esposa que traz as bênçãos. Se as bênçãos não vieram para o seu lar, e você acha que a sua mulher, que talvez não tenha méritos, talvez, só talvez, você não tenha percebido que quando algo acontece, os méritos são dela. Você precisa ter emuná e crer nisso também. Então ele foi viver na caverna com ela, pegar a lepra, morrer junto, porque a esposa era mais importante que os filhos e que a própria vida dele. E eu acho isso lindo. A mulher, eu vou ter que ler de novo. A mulher é tida em alta estima e consideração dentro da tradição judaica. Se a sua esposa for mais baixa que você, incline-se em direção a ela. Uau! Consulte sua esposa e ouça seus conselhos. O casamento é denominado de Kiddushim, santificação, e envolve o mais elevado grau de santidade. Deus disse
para Abraão. Abraão é que era o bambambam. Bam, bam. Abraão é o nosso primeiro patriarca, mas foi Sará que ele teve que escutar quando ele expulsou, pediu que saísse Agar da sua tenda com o seu filho Ismael. Quando o costume tradicional de manter lugares separados para homens e mulheres durante as orações é atacado por alguns, porque refletiria uma posição de inferioridade da mulher de acordo com a ortodoxia, precisamos mostrar que isto é um flagrante erro de interpretação. Nada mais justo, né, do que interpretar mal isso também. Torá é mal interpretado, Talmud é mal interpretado, judaísmo é mal interpretado, nada mais justo do que interpretar tudo errado. A separação, que é a mehitzá, é necessária não por causa da mulher, mas devido ao homem. Seus olhos, pensamentos e tentação se movem para muito longe e com muita rapidez. Ele se distrai com muita facilidade de suas orações. Portanto, precisamos isolar a mulher porque não confiamos no homem. Lembra lá, nas preces, agradeciam porque não eram homens? Agradecem porque não são mulheres? É por quê? Porque tem mais mitzvah para fazer, tem mais obrigações para fazer. Isso faz com que eles fiquem mais focados no estudo da Torá, no olhar a Hashem, não ocorra adultério e tudo mais. Nós não vemos mulheres estuprando homens, nós vemos homens estuprando mulheres. Então, ter um recato, o homem ter um recato, não se expor demais, não ficar olhando para todo mundo. Olhou uma vez, viu que aquilo ali é um desafio, não olha mais, tá? Isso diz respeito ao homem, não à mulher. Então, lá nas preces acontecia isso. Agora, como hoje é um vídeo um pouco diferente, curto, falta só mais um parágrafo, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu conto muitas coisas para vocês, porque nós queremos nos ajudar a colocar na vida prática ensinamentos bem antigos, né? E muito místicos, extremamente filosóficos, né? A psicanálise por nada tem no judaísmo, grandes conceitos. Então, estava eu, Sharon, em frente à minha vitrine, olhando para a rua, olhando as pessoas passarem. Então eu vejo o movimento acontecer. Aí tem os rapazes que trabalham perto de onde eu trabalho. Aí os rapazes estavam ali esperando a firma abrir. Aí passou uma mocinha do outro lado da rua, uma mocinha jovem. Eles se deram uns tapas uns nos outros, se empurraram. Nós estamos falando de gente com 15, 20, 25, até 30 anos ali, tinha tudo misturado. Se empurraram. A menina, eles despiram a menina com os olhos. Passava do outro lado da rua, reta, tesa, firme, recatada, nem olhou para o lado. E eles se empurrando e sabe, falando. Esse acontecimento eu vejo diariamente por aqui na minha rua, diariamente. Mas tem uma coisa que é muito perceptível, claro, porque eu sou mulher e já passei por isso, e claro, vocês que são mulheres já passaram por isso, e claro que vocês que são homens já sentiram isso. Estou falando de homens e mulheres hétero que acontece isso. Bom, quando os meninos ou os homens estão unidos, estão em muitos, eles assoviam para a mulher, no máximo 2 que passem por eles, mas que isso já fica difícil. Eles assoviam, eles mexem com a mulher, se eles tiverem boa índole, se eles tiverem uma má índole, isso vai adiante. E aí nós temos todos os casos de violência, aquele tipo de coisa, mas vamos ficar na coisa boa, na coisa branda do hormônio, da adolescência e juventude. Então eles mexem com ela, eles bulinam a menina, a mulher, pode ser mulher mais velha, não tem problema. Quando eles estão sozinhos, só um, e ele enxergar ou tiver que passar por uma menina, provavelmente ele vai cumprimentá-la, ou de repente quando ela passar por ele vai olhar para trás, para dar uma olhada naquilo que está indo.
Mas, quando ele estiver sozinho e as meninas estiverem em grupo, você olha para um homem morto. Você olha para um ser que dá dó. Eles não sabem onde enfiar a cara, ele vai ficar ruborizado, ele vai ficar... a quantidade, a porcentagem que isso acontece é visivelmente notável. O homem, quando passa por um grupo de mulheres, ele fica perdido. Então, nós vemos aqui, não é para levar mal, não é para preconceituar a Sharon aqui, não é para ficar chateado. Eu amo os homens e amo as mulheres. Todo mundo é filho de Deus, somos todos muito queridos e importantes. Mas nesse momento, você percebe que quando há violência, existem coisas psíquicas, psicológicas ou até de outras passagens da vida muito fortes no homem, porque a mulher é um desafio para o homem. A mulher é um objeto de desejo que ele não consegue controlar. Eu tô falando no geral, tá, gente? Eu sei que vocês são inteligentes que estão me assistindo e controlam essas coisas. São objetos do desejo que fazem o feminicídio hoje ser lá em cima, que fazem homens brigarem ou matarem amantes, ou matarem a mulher por motivos de uma confusão, de desejo ou de uma confusão de achar que aquilo é amor. Homens são, por natureza, extremamente dependentes da mulher. Então, muitas vezes, quando você é uma mulher e é dependente financeiramente, por exemplo, de um homem, o homem também, tudo que eu falo é no geral, tá, gente? Eu não estou especificando você é assim, você não é. Eu quero que ninguém seja assim. Deus nos livre. Baruch Hashem. Mas ele se sente, quando ele é o detentor do dinheiro, ele é aquele que comanda o barco, ele se sente igualado à mulher, não superior. Ele pode se achar superior, mas é porque ele não compreende que ele está só tentando se equiparar à força e à influência feminina sobre ele. Porque homens são muito dependentes de mulheres. As mulheres não se perdem na rua, a não ser que ela tenha algum problema, algum distúrbio sexual na cabeça. Ela não se perde na rua porque viu um homem bonito. Ela não se perde no estudo. Se eu estou aqui para estudar a Torá, eu vou estudar a Torá. Não interessa o que passe. Então, esse cuidado especial que o judaísmo sempre teve e tem até os dias de hoje, dentro da sinagoga, uma separação, diz respeito a isso. Diz respeito eu acredito, aqui nesse momento eu vou ter até que achar que é genético mesmo, acreditar em algo meio hormonal, ou meio do porquê, ou meio do instinto de homem e mulher, porque eles precisam ficar separados, eles não vão adiante se ficarem olhando para as mulheres. Agora chega de historinhas cotidianas, último parágrafo da Mishnah, e eu vou me despedir com o Salmo 2, porque hoje é dia 2 de Tevet. A palavra sirá significa conversa fiada ou conversa frívola. Esta Mishnah é de fato um alerta de que o homem não deve restringir seu companheirismo para com sua mulher ao nível de conversa fiada. Essa parte aqui é boa. Olha, então assim, homens, por favor, tá? Somos muito inteligentes, viu? Não se esqueçam disso nunca. Eleve o nível da comunicação com sua esposa. No lugar de, aqui está entre aspas, então imagine que o homem está dizendo assim, no lugar onde os gondistas estão passando suas férias, discuta qual yeshiva escolher para seu filho. Sabe, quando você diz assim, você viu onde que fulano estão passando as férias? Você viu que carro bonito que não sei quem comprou? Nossa, eu acho que vai chover. Aí no outro dia, de repente vai chover. Não perca seu tempo, não reforce seu elo com a sua esposa, que é o alicerce da sua família, que é aquela que traz os filhos, sabe? Não faça isso.
Você é o doador, ela recebe. Então seja inteligente. Converse em qual é a yeshivá que nós vamos colocar nossos filhos? O que você aprendeu hoje estudando a Torá? Sabe? Conversas elevadas, porque mulheres não são conquistadas e nem mantidas felizes ou dentro de um relacionamento por desejos. Mulheres constroem coisas, sabe? Mulheres não trocam de um para outro como alguns homens fazem, não as mulheres decentes, não a maioria de nós. Então conversem coisas, tenham conteúdo, homens. E eu vou dar um adendo, que eu já estou só dando adendo. Mulheres, tenham conteúdo, sabe? Não vão conversar com os seus maridos sobre... não que não possa, tá? Mas pode, mas não é só isso que é para conversar. Sabe? Os cílios postiço mais longo, a prótese de silicone de 180 mililitros, eu acho que aquela roupa, sabe? Existe mais do que isso. Ou assim, ó, você viu que fulano traiu fulana. Não faça lachonará com seu marido, com sua esposa. Não seja frívolo nos seus relacionamentos, né? Principalmente na família. Construa um lar, porque amor não é da noite pro dia. Ninguém ama amor à primeira vista, tá? Até sua alma gêmea você aprender a amar com o tempo. O amor se constrói. Bom, em vez de falar do novo casaco de pele agora exigido pela senhora Cohen, veja que tinha casaco de pele nessa época, né? Não pode mais. Discuta seu futuro com relação à terra de Israel. Faça com que sua conversação fique num patamar superior. Mantenha a Sirá no mínimo. Tá? A Sirá é a conversa fiada. E crie uma verdadeira comunhão de pensamento com a mulher, que é a sua companheira na vida. Então, essa foi a Mishnah 5. Terminamos no capítulo 1 do Pirkei Avot e a Ética do Sinai. E vamos ler o Salmo 2 e vamos ver aqui, então, o que nós aprendemos. Não tenham pressa, o som bom do Yair Levi é muito bom. Não tenham pressa de aprender coisas que vão além da nossa compreensão e não nos ajudam no nosso dia a dia, na nossa convivência com o nosso semelhante, tá? Nós vamos crescer juntos. Então nós não vamos instigar poderes, induzir coisas alquímicas, se nós ainda não aprendemos o feijão com o arroz, né? Feijão com arroz. Eu não sei fazer. Outra mentira, né? Que as mulheres seguram os homens pelo estômago. Só se for lá no tempo da nossa matriarca maravilhosa Sará, porque nos dias de hoje, se eu tivesse que segurar pelo estômago, ele estaria solto por aí. Bom, bem pelo contrário, porque ele faz um risoto maravilhoso, meu marido, que eu nunca comi nenhum igual. Não tenhamos pressa, não sejamos machistas, não sejamos feministas, sejamos uma comunhão. Não diminua uma mulher porque ela é mulher. Controle seus desejos, compreenda a diferença de desejo ou não. Não se sinta inferior a uma mulher nem superior. Não agrida uma mulher porque ela não quer você. Sejamos todos inteligentes, coerentes. Tenhamos todos discernimento e bom senso, né? Porque isso é muito importante. E uma coisa agora que lembrei sobre todas essas coisas e sobre o semáforo e sobre eu ser uma pedincha de Hashem, me lembrei de um mestre, eu não vou citar nomes aqui, porque ele é vivo, porque eu considero ele um mestre, mas eu nem sei se ele sabe que eu considero ele um mestre. Então, não de títulos ele é mestre, ele tem doutorado, pós-graduação, ele tem tudo, mas enfim. Ele falou há bem pouco tempo uma coisa que eu já sabia, porque lembre-se, nós sabemos muitas coisas, só não lembramos.
lembrando então do semáforo e de todas essas coisas da nossa vida, daquele rapaz que mexe com a menina quando ele está com seus amigos, mas que não tem essa mesma coragem quando ela está com as amigas e ele está só. Essas coisas que nos acontecem, o mestre, esse Moré, professor, disse para nós assim: onde está o começo do círculo? Eu não estou falando de uma esfera preenchida, tá? Que você pode dizer que é no meio. Onde está o começo de um círculo? Onde está o fim de um círculo? Então, não acabou, não acaba nunca, não existe fim de mundo, existe fim de ciclos, não existe cortar esse círculo, e este círculo é a vida, este círculo é Hashem, sem começo, sem fim. Então não tenhamos nós a pretensão de chegar antes, de subir em senda, sem nem ao menos fazermos o feijão com arroz. Não tenham pressa e sejam educados uns com os outros. Nós somos complementares e aqui ninguém é preconceituoso, tá? Então nós estamos aqui falando de relacionamentos homem-mulher, tá? Sem preconceito, mas nós não podemos abrir além disso outros tipos de relacionamentos que ocorrem, porque este é um canal judaico e nós somos Bnei Noach. E eu amo todos vocês. E isso é verdade, não é mentira, porque eu não sou falsa. Então eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, compartilhem, comentem e peçam sobre o que vocês querem que eu fale aqui. Além do que nós estamos fazendo, eu vou criar uma nova playlist. Já fizemos da animação, eu vou criar uma nova playlist. Acho que vocês vão gostar, um pouco mais esotérica, mas nós vamos com calma, porque nós somos tartaruga, nós não somos lebre. Por isso nós vamos no nosso tempo, mas nós chegamos no nosso objetivo, no nosso propósito nesse momento. É uma mitzvah. Salmo, Shalom, gente. 2. Por que se reuniram povos em vão? Desculpa, gente. Por que se reuniram povos e em vão murmuraram nações? Os reis da terra se posicionaram com os líderes, que secretamente conspiram contra o Eterno e seu ungido, dizendo: rompamos suas amarras e nos livremos de suas cordas. Aquele que habita nos céus apenas rirá. O Eterno deles zombará. Ele demonstrará sua ira e com seu furor os aterrorizará. Ele dirá: eu ungi o meu rei sobre Sion, meu santo monte. Proclamarei o que me disse o Eterno: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Com um cedro de ferro os esmagarás, como a um vaso de barro os estilhaçarás. Portanto, ó reis da terra, sede prudentes, obedecei, ó governantes da terra, servi ao Eterno com reverência e regozijai-vos com temor e respeito. Buscai a pureza em nosso comportamento para que ele não liberte sua ira e vosso caminho conduza ao abismo. Por um breve instante de sua cólera, bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Eu peço desculpa por eu fazer esses erros, mas os olhos do meu corpo estão com problema sério. Eu estou enxergando muito pouco. Existem os olhos que tudo, o olho que tudo vê. Para mim é os olhos que pouco enxergam. Bom dia, Shalom. Muito obrigada por vocês assistirem, curtirem, continuarem aqui comigo. Muito, muito obrigada.